A gente vai entrar agora, vou ler aqui, né? Isso porque a Base Nacional Comum Curricular não apresenta uma disciplina que aborde tal temática. Então, aqui funcionou, né, como uma complementação do tópico frasal. Além de ter dito qual era a abordagem básica, eu expliquei por que existe essa carência. Aí depois a gente vem para o repertório, que eu já discuti, né, aqui, vou botar em azul. Segundo Rubem Alves, parará, parará, parará. Depois do repertório sociocultural, vem o que eu intitulei de discussão. Essa é a linha que separa 120, 160 de 200 pontos. É agora que você vai entender outro erro que faz a galera, depois que eu coloquei aqui o repertório sociocultural, vou colocar em vermelho, desde 2019, depois que eu coloquei o repertório sociocultural, eu preciso fazer um link entre o repertório e aquilo que eu escolhi defender no parágrafo. O que foi que eu escolhi defender no parágrafo? Volta para o tópico frasal. Carência na abordagem básica, nesse caso. E aqui, culpando as prefeituras. Entretanto, as prefeituras não se mobilizam para realizarem informes locais dessas exibições, o que impede muitos indivíduos de usufruírem desse benefício. Olha o link com o repertório desse benefício que Cinesese. Agora, vamos ler o outro parágrafo de 2020. Nesse sentido, os colégios funcionam como gaiolas. Olha o link com o repertório. Pois permitem que os estudantes permaneçam desprovidos de informações pertinentes sobre as patologias mentais. Na verdade, assim, em 2019, eu tirei 180 na competência 3. Isso significa que um avaliador me deu 200 e outro me deu 160. E aí ficou a média 180. Mas você não vai correr esse risco. Por quê? Eu consigo ver isso muito claramente. Nós vamos ler o outro desenvolvimento e vocês vão sentir isso ainda mais. Em primeira análise, é possível culpabilizar as prefeituras como responsáveis. Beleza, até aí eu só pontuei, não expliquei. Aí eu vou trazer o repertório. Isso porque, para amenizar a problemática da má distribuição geográfica das salas de cinema, aí eu explico, as quais estão, em geral, restritas aos grandes centros urbanos, o Sistema S, em parceria com a Ancine, criou o Cinesese. 2 pontos. Projeto nacional responsável pela exibição de filmes nas praças públicas das cidades do interior. Até aí, eu não argumentei. Destrinchei um pouquinho o repertório, expliquei, não vejo lacunas nas informações que eu trago, isso porque, para amenizar, enfim, as quais estão, tá tudo bem explicado. Mas, bicho, e as prefeituras que eu botei lá no tópico frasal? Qual é a hora que eu vou explicar o que eu quis dizer? Aí eu explico, no final da linha 13. Entretanto, as prefeituras não se mobilizam para realizarem informes locais dessas exibições, né? Essas exibições do Cinesese, o que impede muitos indivíduos de usufruírem desse benefício. Aí eu pergunto, por qual razão? Por qual razão as prefeituras não se mobilizam? Eu não expliquei. O que seriam esses informes locais? Eu não expliquei. Por que esses informes locais seriam efetivos? Eu não expliquei. Qual o problema dos indivíduos não usufruírem desse benefício? Eu não expliquei. Você consegue perceber que tá bom, mas não tá ótimo? É o parágrafo de argumentação. É o parágrafo em que eu preciso convencer o leitor de que eu estou correto, de que a minha tese tá top. É o parágrafo que eu dou corpo à minha tese, que é a alma do texto. E eu dei corpo à minha tese dizendo que a prefeitura não divulga o Cinesese. Foi isso. Não disse mais nada. E por não divulgar, as pessoas não têm acesso. Mas por que as prefeituras não se mobilizam? Que informes locais seriam esses? Por que eles são importantes? Se os indivíduos não usufruem desse benefício, quais prejuízos eles têm? São lacunas que ficam. Foi por isso que um avaliador deu 160 pontos. Ah, mas outro deu 200, ficou com 180. Sim, mas 20 pontos determina se você vai ou não entrar numa universidade. Então, cada ponto importa. Agora, para o texto nota 1000. Olha a diferença. Consequentemente, muitas pessoas passam a estereotipar e a discriminar quem precisa de ajuda. E assim, ao banalizar o sentimento e o sofrimento do outro, de modo a reduzir a frescura, essa estigmatização perversa dificulta ainda mais a procura de ajuda profissional, psicólogos e psiquiatras, como aconteceu com a protagonista da série. Nesse caso, eu estou retomando um repertório do meu parágrafo de introdução. Então, o que eu quero que você perceba é que argumentar é isso aqui, ó. Olha a quantidade de linhas desenvolvendo o ponto de vista. Agora, desce para cá. Olha a quantidade de linhas desenvolvendo o ponto de vista. Eu não estou dizendo que alguém que desenvolve em 2 linhas é necessariamente pior do que quem desenvolve em 6.
Não estou dizendo isso. Mas só olha, leia esse parágrafo. Leia o parágrafo inteiro, vá. Você vai perceber na leitura, não precisa nem se estender na explicação. Você vai perceber na leitura que é diferente. Consegue ver isso? Consegue ver como no primeiro exemplo grita a diferença de quando você desenvolve de verdade o argumento e quando você é superficial? Que explica isso? Simples. Aqui, ó, eu poderia ter colocado um consequentemente, e eu poderia ter escrito mais um pouco, explicado por que as prefeituras não se mobilizam. Poderia ter explicado o que seriam esses informes locais, por que eles são necessários. Poderia ter explicado os prejuízos dos indivíduos não usufruírem desse benefício. Mas não expliquei, parei. É isso que vocês estão fazendo, alunos 120 e 160, não destrincham, não explicam aquilo que estão inserindo no texto.